O caso que envolve o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, ganhou novos contornos e continua a gerar repercussão internacional. O jornal americano The Wall Street Journal, em uma coluna assinada pela jornalista Mary Grady, trouxe à tona detalhes cruciais sobre o reconhecimento oficial de um erro por parte da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Este erro, segundo a publicação, teve implicações diretas na prisão preventiva de Martins no Brasil, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A reportagem do Wall Street Journal destaca que, em uma data recente, as autoridades americanas admitiram oficialmente que a afirmação de que Martins havia entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022 estava incorreta. Essa correção veio à tona mais de 18 meses após o ex-assessor apresentar provas irrefutáveis de que não havia deixado o Brasil na referida data. O registro falso, segundo o jornal, foi um dos pilares para justificar a detenção de Martins no Brasil, levantando sérias questões sobre a validade do processo que o levou à prisão. A publicação americana reproduz um trecho em que o órgão de fronteiras dos Estados Unidos reconhece o registro incorreto e admite que ele foi utilizado para fundamentar meses de prisão do ex-assessor. Esse reconhecimento oficial lança uma sombra de dúvida sobre a precisão das informações que circularam e foram utilizadas em um processo judicial de alta relevância. A colunista Mary Grady levanta questionamentos incisivos sobre as circunstâncias que levaram a esse erro e informa que as investigações sobre o assunto prosseguem. Um dos pontos mais perturbadores, conforme o Wall Street Journal, é a suspeita de uma possível penetração estrangeira dentro da alfândega americana. Há indícios de que o registro eletrônico de entrada foi alterado para incluir o nome de Felipe Martins e uma data de ingresso que nunca existiu. Essa alteração, caso confirmada, configura uma grave violação de segurança e aponta para a manipulação intencional de dados oficiais. A jornalista sublinha que tais ações, se comprovadas, representam um crime federal nos Estados Unidos, com potencial para causar sérios danos à segurança nacional. O artigo também revela que o órgão americano entregou documentos à Justiça, mas com trechos censurados, nomes de servidores ocultados e datas de acesso não reveladas. Essa opacidade levanta mais dúvidas sobre a extensão do problema e a identidade dos responsáveis pela suposta fraude. A defesa de Felipe Martins, atuando ativamente nos Estados Unidos, solicitou à Justiça Federal que esses trechos sejam tornados públicos, buscando transparência e a elucidação completa dos fatos. Essa batalha legal visa desvendar quem inseriu as informações falsas e por qual motivo. A colunista Mary Grady enfatiza que o caso de Felipe Martins não se assemelha a um simples erro burocrático. A natureza das alterações, a persistência do erro por tanto tempo e a relutância em corrigir completamente a página de histórico de viagens do site da alfândega, que ainda não foi retificada, sugerem uma situação mais complexa e premeditada. Ela exige esclarecimentos sobre quem foi o responsável por inserir as informações falsas e as motivações por trás dessa ação. A jornalista Ana Paula Henkel, comentando o caso, reforça a importância do artigo de Mary Grady e do Wall Street Journal, um veículo de grande credibilidade nos Estados Unidos. Ela ressalta que a experiência de Mary Grady em cobrir a situação do Brasil e as decisões do Judiciário, em especial as do ministro Alexandre de Moraes, conferem peso adicional à sua análise. Ana Paula Henkel destaca que o caso de Felipe Martins é um dos exemplos que ajudam a compreender a inclusão do ministro Moraes na Lei Magnitsky, ressaltando a delicadeza e a sensibilidade do tema. Henkel levanta questionamentos legítimos que, vale lembrar, ainda estão sob investigação. Quem teria acessado o sistema americano e fraudado o registro de entrada de Martins e com qual interesse? A resposta a essas perguntas ainda não foi obtida, mas o processo legal segue em tramitação na Justiça dos Estados Unidos. Ela observa que, em um cenário de busca por likes e debates acalorados, a paciência e a análise cuidadosa, preceitos fundamentais do bom jornalismo, são essências. A comentarista salienta que o nome de Felipe Martins é o único que realmente importa nesse contexto. Ela descreve a situação atual de Martins,
que se encontra em prisão domiciliar, precisando se apresentar semanalmente ao fórum com uma tornozeleira eletrônica, sem poder conceder entrevistas ou utilizar redes sociais, o que lhe restringe a voz. A única vez em que Felipe Martins se pronunciou publicamente foi durante uma audiência, onde, segundo Henkel, ele abordou o seu caso de maneira brilhante. Ana Paula Henkel faz uma distinção crucial entre Travel History e o formulário I-94. Ela explica que o Travel History, um histórico de viagens, pode ser alterado online, enquanto o I-94 exige a presença física do indivíduo com o passaporte no porto de entrada nos Estados Unidos. A matéria utilizada para prender Felipe Martins se baseou em um Travel History, o que, de acordo com a análise, abre margem para a manipulação de dados. Henkel informa que o nome de Felipe Martins só apareceu no sistema de imigração dos Estados Unidos em abril de 2024, supostamente por uma viagem que teria ocorrido em dezembro de 2022. Essa discrepância temporal levanta dúvidas significativas. Ela argumenta que é muito improvável que um erro ou um manifesto de voo tenha sido inserido de forma automática, uma vez que a inclusão foi feita manualmente, em abril de 2024, após a prisão de Martins em fevereiro do mesmo ano. Após essa inserção, o nome de Felipe Martins entrou e saiu do sistema diversas vezes, inclusive em junho deste ano. Essa inconsistência na permanência do registro sugere uma manipulação contínua do sistema. A defesa de Martins nos Estados Unidos está empenhada em desvendar quem está por trás dessas alterações e qual é a motivação. A solicitação para que os nomes dos envolvidos sejam conhecidos do público é um passo importante nessa direção. A comentarista destaca que o processo legal nos Estados Unidos segue um rito diferente do Brasil, sem inquéritos baseados em aplicativos de mensagens ou decisões judiciais unilaterais. Ela enfatiza que a justiça americana, embora por vezes lenta, busca o devido processo legal. A defesa de Felipe Martins, atuando de forma incisiva, confrontou o CBP, o órgão que inseriu o nome no sistema, quando este tentou encerrar o assunto, alegando já ter corrigido a entrada falsa. O juiz da Flórida, no entanto, recusou o encerramento do caso, afirmando a necessidade de descobrir quem inseriu manualmente o nome de Felipe Martins no sistema de imigração. Essa inserção manual, se confirmada, é um crime federal com grandes repercussões e potencial para causar danos à segurança nacional dos Estados Unidos. A investigação continua e pode revelar desdobramentos importantes que afetarão não apenas o caso de Martins, mas também as relações entre os países. Este caso, que se desenrola no cenário internacional, transcende as fronteiras do Brasil e dos Estados Unidos. Ele levanta questões fundamentais sobre a integridade dos sistemas de informação, a responsabilidade das instituições e a proteção dos direitos individuais frente a supostas manipulações de dados. As implicações futuras podem incluir mudanças nos protocolos de segurança, investigações aprofundadas sobre a infiltração em sistemas governamentais e um debate mais amplo sobre o uso de informações digitais em processos judiciais. A continuidade das investigações promete revelar mais detalhes e, possivelmente, identificar os responsáveis por essas alterações no sistema de imigração. O desfecho deste caso pode ter um impacto significativo na percepção pública sobre a justiça e a transparência das operações governamentais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A reflexão final aponta para a importância da vigilância e do rigor na apuração dos fatos, especialmente quando a liberdade individual e a credibilidade das instituições estão em jogo. A verdade, neste complexo emaranhado de informações, é o principal objetivo a ser alcançado, garantindo que a justiça seja feita e que tais ocorrências sejam prevenidas no futuro.